Fala guerreiro, fala guerreira, beleza? Tudo de boa com vocês? Eliseu Souza aqui na área, você está no canal Você Quer, Você Consegue. E eu tô aqui hoje, galera, para falar sobre um vídeo que vocês me pediram muito. Falar sobre como tirar a nota máxima na redação. Não apenas como tirar a nota máxima, né? Tirar uma boa nota já está de bom tamanho, né? Mas claro que você quer o máximo, né? Você quer ultrapassar seus concorrentes e eu vou estar falando aqui. Mas nossa, Eliseu, você vai falar sobre redação nota máxima e você nem tirou nota máxima na PRF? Eu não tirei nota máxima por conta de erros de português, mas de conteúdo eu tirei nota máxima. Saiu, né, o espelho da redação e eu vi lá que eu tirei nota máxima em conteúdo. Eu tive 8 erros de português, que eu acabei nem sabendo o que era. Eu não consegui ver a folha, né, pelo que me falaram, saiu a folha de resposta, só que eu não consegui ver a folha. Porém, né, eu nem quis recorrer, eu já... Como eu comentei pra vocês no vídeo anterior, eu já achei que eu não ia nem passar por conta da redação. E eu tirar 18.93 eu já fiquei extremamente feliz, né? E eu vou estar falando pra vocês quais foram os macetes que eu usei pra desenvolver a redação, como que eu treinei, pra que vocês também consigam lograr êxito nas próximas redações da Sebrasp e também de outros concursos, beleza? Eu vou estar falando pra vocês então, aqui ó, estou com a prova da Polícia Rodoviária Federal nas mãos. E com a prova da PF também. Vamos ver, né? A Polícia Federal ainda não saiu a nota, mas eu acho que na Polícia Federal eu fui melhor ainda na redação. Mas vamos ver, né? Pode se surpreender, eu tava achando que eu ia mal na redação da PRF, fui bem. Daí agora na prova da Polícia Federal eu tô achando que eu vou bem na redação e vai lá que eu vou mal. Vai que eu nem corrigi a minha redação também, né? Que eu fiquei só com 61 pontos, mas vamos ver aí. Dia 11 vai sair o resultado e eu venho aqui no canal falar pra vocês se eu passei, se eu reprovei, como que foi minha nota, beleza? Então eu vou dar a dica pra vocês, galera, de como que eu treinei, do que eu fiz. Eu melhorei muito em redação, galera. Sério, depois eu vou trazer aqui minha namorada pra falar pra vocês. Ela que me ajudou nessa... corrigindo as minhas redações, né? Ela não é professora de português nem nada também, mas ela tava estudando pra vestibular, né? Ela me ajudava com a redação, dava uma lida, porque é bom, né? Você fazer sua redação e deixar outra pessoa ler pra ter uma correção. Se você tiver condições de pagar um professor, é melhor ainda. Mas se você não tiver condições, assim, como eu... Na verdade, eu não queria mesmo gastar com o professor, é caro a redação. Eu fui lá e dava pra minha namorada, ela dava uma corrigida, já me ajudava muito. Então eu vou estar falando pra vocês como que eu melhorei, como que eu progredi e também dar algumas dicas que servem principalmente pra Sebrasp, porque a Sebrasp, né, ela tem um modelo de redação de colocar um tema e fazer 3 perguntas. Você tem que responder essas 3 perguntas, porque não adianta nada você escrever uma boa redação, só que não responder as perguntas. E eu vou estar ensinando pra vocês como fazer isso, como ter tranquilidade, como ter calma pra conseguir uma boa nota na redação. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, galera, é importante você utilizar conectivos. Se você não sabe o que é isso, pode pesquisar aqui no YouTube, no próprio Google. Conectivos são coisas que dão coesão e coerência para a redação. Eu achava que eu escrevia muito bem, cara, tanto que eu fiquei decepcionado com a minha nota no Enem. Eu tirei 580 na redação e eu achava que eu arrasava na escrita, né? Eu ganhei até a redação do ProErd na escola, você acredita? Sempre fui uma pessoa que escreveu bem. E não é querendo me achar não, galera, mas eu sempre escrevi bem mesmo. Porém, eu não tinha essa malícia, eu não sabia utilizar bem os conectivos. Por isso a minha nota foi baixa no Enem. Eu não sabia os macetes de redação. Eu escrevi uma coisa boa que a pessoa lia assim e ficava, nossa, ele escreve bem, hein? Mas o texto não estava coerente, não estava conciso, sabe? E do que adianta isso? O que adianta você escrever bem? Você vai ganhar palmas na escola, ganhar palmas da professora de português, mas para que não vai servir para você passar no concurso, para você passar no vestibular. Então eu vou dar dica para vocês de não esquece isso aí de eu escrevo bem, eu não sei o que, você tem que treinar a redação, porque redação para concurso, redação para vestibular é totalmente diferente de escrever bem. Você tem que ser técnico, tem que ser frio e calculista. Assim como para fazer a prova, a redação também você tem que ser frio e calculista. É claro, você tem que ter o conhecimento do conteúdo, tem que ter o conhecimento de conectivos, como eu falei, mas você não pode inventar muita moda também. Tem que fazer o básico, fazer o feijão com arroz, né? Bom, passando essa dica de utilizar os conectivos, a outra dica que eu dou pra vocês é treine. Mas treine muito. Pelo menos 2 redações por mês, no mínimo. O ideal é fazer uma por semana. Faz lá o simuladinho por semana. Aproveita e não faz só o simulado. Eu sei que dá vontade de só responder as questões e deixar o simulado e deixar a redação de lado. Eu já fiz muito isso, né? E me arrependo. É importante você fazer redação, porque só você escrevendo que você vai começar a decorar os conectivos, né? Porque não adianta nada também você ficar olhando os conectivos na internet fazendo a redação. Daí chega na prova você, vixe,
não lembro nenhum conectivo. Você tem que exercitar, né? Para as primeiras redações eu indico você a olhar a lista de conectivos, pra ver, né? Porque você provavelmente não sabe nada sobre conectivos, daí você dá uma lida, mas as próximas redações você tem que estar puxando na sua mente, ó. Vou iniciar a minha redação com tal conectivo. Conectivo de conclusão vou usar logo, portanto. Conectivo de adição vou usar um ademais, além disso, sabe? É importante você adquirir esse vocabulário. Vai melhorar não só a sua escrita, mas também a sua fala. E vai te ajudar muito a conquistar objetivos profissionais, né? Passar no concurso público. Além de aumentar o seu moral, né? Já, às vezes a pessoa fala uma coisa com esse nível e você fala a mesma coisa, só que nesse nível você já está na frente dessa pessoa só por conta da sua fala, por conta da sua escrita. Então é importante você ter vocabulário. Aprender não só conectivos, mas palavras diferentes, palavras que inovam, né? Então isso é muito importante para o texto. Utilizar palavras assim, né, que não são de senso comum. Também não vai ficar escrevendo latim lá no texto, né, escrevendo inglês, querendo se achar. Mas é importante você ter algumas palavras que não são tão senso comum assim, sabe? Por exemplo, imprescindível, sobrelevar, algumas palavras nesse estilo. É uma dica que eu uso nas minhas redações, eu coloco pelo menos umas 2 palavrinhas assim mais destaque. Não gosto de inventar moda também, colocar jurídicas, essas coisas os corretores não gostam, mas mostrar que você tem um vocabulário diferenciado vai te ajudar a ganhar alguns pontinhos. Beleza, mas vamos focar agora, né? Isso que eu falei foi mais uma introdução geral para fazer uma boa redação em qualquer concurso, qualquer vestibular, mas agora, ó, focado no Sebrasp. Tá aqui ó, a prova da PRF, ó. Prova que eu consegui 18,93 na redação. Para quem não sabe, a redação vale 20 pontos. E como eu falei, eu tirei nota máxima em conteúdo. Eu tive 8 erros de português, se eu não me engano foi 6 de escrita e 2 de alguma coisa lá que eu não lembro. Depois, quando sair o resultado definitivo e se aparecer, eu venho aqui mostrar a minha redação pra vocês, né? Porque eu nem busquei correr atrás de recursos, essas coisas, porque pra mudar um ponto, né? Vai que eu entro com recurso e eles diminuem minha nota. Então, eu deixei quieto, né? Vamos lá, galera. Primeiramente, a primeira dica que eu vou dar pra redação da Sebrasp. A primeira coisa que você vai fazer quando você chegar pra fazer sua prova é ir pra redação. Você vai abrir aqui, ó, a página da redação. Esquece esse texto motivador. Você vai dar uma lida aqui no tema da redação, ó. Vou usar como exemplo da PRF. A inovação legislativa como instrumento para a redução dos acidentes de transporte terrestre. Bom, interessante o tema. Daí você tem que ver se você tem conhecimento para falar sobre o tema, né? É muito importante, galera, eu falei para você não ler o texto motivador, você pode ler depois. Mas na prova da Polícia Rodoviária Federal, as pessoas que leram o texto motivador acabaram se confundindo e fugiram do tema. Por isso que vocês viram aí muitas pessoas tirando 94 na prova e não passando na redação. Porque as pessoas tinham o conteúdo. Mas a Sebrasp tá lá pra quê? Ela tá lá pra ser sua amiguinha, pra fazer uma prova fácil pra você? Não. Pelo contrário, ela quer te eliminar. Então você tem que usar essas artimanhas que eu vou dando de dica pra vocês. Usa o texto motivador pra dar uma lida só depois. Mas primeiro, faz isso que eu tô falando. Primeiro você vai ler o tema aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Não sei se dá pra focar aqui, ó. Aqui tá o texto motivador. Aqui embaixo já é o tema, ó. O tema e as 3 perguntas. Então, ó, primeira coisa, não comece a responder as questões. Vai lá e lê o tema. Pronto, li o tema aqui, tá falando sobre inovação legislativa para a redução de acidentes do transporte terrestre. Número 1. A pergunta de número 1, né? O impacto da previsão dos crimes de trânsito no que se refere aos acidentes de trânsito, aos acidentes de transporte terrestre e as possíveis causas desse impacto. Daí você responde em uma linha a primeira pergunta, sobre o que você sabe, sobre o que você estudou, né? Também não adianta você tá vindo fazer uma redação sem algum conteúdo, né? Eu esqueci de dar essa dica também, é muito importante você ter conteúdo. Você vai fazer prova da PRF, você tem que estar sabendo de trânsito, saber estatísticas da PRF, vai fazer prova da PF, tem que saber quantos de drogas a PF apreendeu, coisas sobre o órgão que você está fazendo a prova, sabe? O DEPEN, é muito importante você ter conhecimento sobre o sistema prisional, Polícia Militar da Bahia, tenha conhecimento sobre a Polícia Militar da Bahia, e por aí vai. Você tem que ter conhecimento sobre o órgão que você está fazendo a prova e sobre as principais coisas que ele faz, operações de destaque, sabe? É muito importante você ter conhecimento sobre o órgão, porque você mostra pro corretor que você tá afim mesmo de participar desse órgão, sabe? Você não é só mais um ali fazendo a prova, você é uma pessoa que quer, que tem esse sonho de ser policial, de alcançar um cargo público, beleza? É muito importante. Daí você vai lá, responde com uma linha a primeira pergunta, daí vem a segunda pergunta aqui. O impacto da lei seca no que se refere aos ATTs e as possíveis causas desse impacto. A mesma coisa, dá uma respondidinha, beleza? Daí a 3, ações para a redução dos ATTs, valor, 9 pontos.
vai lá e também dá uma colocada. Escreve a resposta aqui. Ó, você tem que ficar muito atento aqui. Por exemplo, na prova da PRF, foi 5 pontos para a primeira pergunta, 5 pontos para a segunda e 9 pontos para a última pergunta. Então é importante que você use argumentos melhores, né, na última pergunta, não que você vai fazer porcamente as outras, pelo contrário, né, eu tô falando aqui para vocês tirar nota máxima, mas vocês têm que saber também valorizar a que vale mais pontos, né, por exemplo, você vai fazer 5 linhas de introdução, daí vai sobrar 25, né, deixa eu ver aqui, fazer uma conta. Daí você faz, por exemplo, 9 linhas da pergunta que vale mais e 8 de cada, sabe? Deixa eu ver se vai dar certo essa conta. 8 mais 8, 16, mais 4... Dá certinho, ó. Acertei. Faz 8 para a primeira pergunta, 8 para a segunda e 9 para a terceira. Você vai estar mostrando para o examinador que você viu que vale mais pontos também. Mas também é uma coisa que isso aí não vai mudar muitos pontos. Eu estou usando uma dica, um macete que eu uso e que deu certo para mim. Pode também dar certo pra você, entendeu? Mas aí você tem que ver o que melhor se aplica, qual é o seu melhor estilo. Se quiser, às vezes você acha, ah não, vou falar melhor sobre a primeira porque a terceira eu consigo resumir e responder bem a pergunta. Daí fica a cargo seu, entendeu? Eu tô falando uma coisa que eu utilizo nas minhas redações. E qual a importância, galera, de você fazer isso? Antes de você fazer a prova, você responder as perguntas. Ó, Eliseu, faço isso. Eu abro a redação, respondo as perguntas e vou fazer a minha prova. Termino de responder as questões que eu consegui, né? Porque eu já falei pra vocês, eu não chuto, eu respondo aquilo que exatamente eu sei na Sebrasp, né? Porque uma errada não é uma certa. Daí quando eu termino de responder, termino de passar no gabarito, daí eu com calma vou fazer a redação. Monto meu esqueletinho, né? É importante também você ter um esqueleto no começo, né? Um esqueleto de redação pra você usar. Não precisa ser um copiado do professor, mas no começo, se você tem muita dificuldade, copia do professor. Mas depois você vai adaptando, colocando a sua cara. Eu comecei copiando o esqueleto. Mas depois eu fui quando você começa a conhecer conectivos, aí tá a importância dos conectivos. Você começa a colocar conectivos que são mais a sua cara para deixar a sua redação original. E é muito importante você estar fazendo, né, redações, como eu falei já, para você conseguir efetivar, né? Efetivar a melhora, efetivar seu conhecimento, porque não adianta você ficar lá, por exemplo, estudando sobre trânsito para PRF, só que você não colocar no papel. Tá, você vai fazer igual muitas pessoas fizeram, tirar 94 pontos na prova e chegar na redação tirar 6, tirar 4. Pensa a sua tristeza, galera. Ter se esforçado tanto para estudar, só que esqueceu de estudar redação e por isso ficou. Então é muito importante que você estude redação, que você foque, utilize essas dicas aqui. E não fica só nas dicas não, vai pro papel, vai fazer. É muito importante que você faça redação também, como eu falei, mostre para alguém para que a pessoa corrija. É muito importante se você tiver condições de pagar um professor. Mas caso não tenha, não tem problema. Pede para sua mãe ler. Pede para o seu primo ler, sabe? Pede para os seus amigos. Você não tem amigos? Não tem pessoas que você gosta de conversar? Se elas forem amigos de verdade, forem pessoas que se importam com você, elas não vão se importar de ler a redação. Vai gastar o quê? 10 minutos para ela ler uma redação de 30 linhas e falar, ó, tá o erro de português aqui, ó. Eu acho que você não respondeu tão bem essa pergunta. Vai te ajudar em muito, galera. Vai ajudar em muito. Aqui, ó, a prova da Polícia Federal, né? Eu achei a redação até mais facinho, assim, né? Não que seja fácil, mas... Vamos ver, né? Eu tô preocupado, porque eu achei que eu ia mal na redação da PRF e eu fui bem. Daí agora na da PF eu saí da prova achando que eu fui bem na redação. Vai que eu me lasco lá, né? Então, vamos manter a humildade, manter a simplicidade. Mas eu achei a redação melhor, ó. A prova da Polícia Federal falava assim na redação, o tema: a atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. Uma coisa importante, galera, que eu esqueci de falar, ó, se eu não lembrasse já ia ficar sem um vídeo da dica mais importante, eu acho. A dica mais importante para você tirar uma boa nota na redação. O Sebrasp, ele tá fazendo uma coisa. Ele não tá só perguntando apenas uma coisa na pergunta. Ele tá perguntando duas coisas e você tem que responder as duas. Por isso que muita gente tira nota baixa. Porque acabou respondendo algumas coisas e não respondeu as outras. É igual na da PRF. Falava assim, ó: o impacto da previsão dos crimes de trânsito. Daí tá, a pessoa vai lá e escreve sobre o impacto. Mas olha no final. E as possíveis causas desse impacto. Muita gente rodou. Falou só sobre o impacto e tirou nota mínima. Daí na 2, o impacto da lei seca e as possíveis causas. Você vê como você tem que estar atento, galera? Como que você tem que ser cirúrgico, como que você tem frio na hora de fazer uma prova? A última até que foi só uma pergunta, ações para a redução dos ATTs. Mas ela tá fazendo muito isso, galera, a Sebrasp. Tá cobrando 2 perguntas em uma só. E você tem que ficar ligado nisso. Grifar assim na hora da prova. Por isso que eu falo que é importante. Primeiro você lê o tema,
depois você responde as perguntas e grifa assim, ó. Ela tá perguntando isso e aquilo, não tá perguntando só isso, porque na hora do nervoso, se você deixar pra fazer primeiro as questões e depois for responder as perguntas, você vai estar cansado, você não vai perceber que ela falou ações e causas. Você vai responder só as ações, sabe? E você às vezes pode fazer até uma boa redação, mas se você não responder a pergunta, você não vai ter uma boa nota. Então é muito importante ficar ligado nesse E, que a CESP está cobrando muito em várias provas, não só das carreiras policiais, mas de várias carreiras. Aqui, ó, da Polícia Federal, né, como eu falei, o tema era a atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. Pergunta de número 1. O papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Aqui era só uma pergunta, né? Facinho até para quem estudou o tema. A observância dos direitos previstos na Constituição Federal como garantia da validade dos atos praticados pela polícia. Também bem fácil, né, que exige um pouco de conhecimento da Constituição Federal, né, aquele que ficou só em contabilidade, só em informática, até tirou uma boa nota na prova, mas se não estudou pelo menos um pouquinho de Constituição Federal, não soube responder essa pergunta, né? Aqui é a última, já naquele E que eu falei pra vocês, e vocês já não vão mais cair nisso na banca CESP. Vocês vão, quando vocês verem esse E, vocês vão dar risada e olhar pros concorrentes assim, ó. Você vai querer avisar pros concorrentes, né? Se é bonzinho, você vai querer ajudar seus concorrentes também. Falar, olha o E, não faz isso não de responder só uma, responde as duas. Olha o que a CESP fez na terceira pergunta da Polícia Federal. O desempenho da função de policial federal e o respeito dos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Galera, como eu falei, a CESP, ela quer eliminar você. Você acha que ela colocou primeiro aqui, por que ela colocou primeiro? O desempenho da função de policial federal. Porque ela sabe que vocês são apaixonados pela Polícia Federal, que a pessoa vai lá e vai discorrer sobre raça, que ser policial federal é ter status, é ter visão importante de desempenho relevante de um trabalho para a segurança pública e não sei o quê, e ser policial federal é top, é fera, é não sei o quê. Mas ela vai esquecer de responder o e o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Ela faz isso de propósito, galera, pra você ficar entretido com o tema, pra você ficar gostando, ficar achando que escreve bem. Como eu falei, você não escreve bem. Se você escreve bem, assim como eu achava que eu escrevia, esquece isso. Você finge que você é um analfabeto, mas é melhor você fingir que é um analfabeto e você ser cirúrgico na hora da prova. Você saber ser frio e calculista, saber... Primeiro responde a pergunta, assim igual eu falei, grifa bem se tá pedindo um E, se tá pedindo alguma coisa. Responde 2 perguntas e depois vai fazer sua prova. Daí depois no final você vai chegar para fazer sua redação e você vai dar risada, você vai escrever, você treinou os conectivos, utilizou bem todas as dicas que eu já dei e você com certeza vai tirar pelo menos o mínimo, galera. Pelo menos o mínimo. Se você errar tudo de português, você vai tirar pelo menos o mínimo com essas técnicas, porque o examinador vai gostar muito do seu estilo. E galera, é muito importante também você escrever o máximo de linhas que puder. Todas as minhas redações eu escrevo pelo menos 30 linhas, porque já são poucas linhas, sabe? Se o corretor... igual, várias pessoas já tiraram nota máxima escrevendo 20 linhas, menos umas 25, assim, menos de 30, mas eu não aconselho, galera. Eu não aconselho, é a minoria que dá certo isso, sabe? A maioria que dá certo tem que escrever pelo menos 30 linhas, e eu aconselho vocês a escreverem pelo menos 30 linhas, mas é claro, tudo que eu tô falando aqui é muito subjetivo, e foram coisas que deram certo pra mim, e eu tô usando aqui como... apenas falando pra vocês, dando um conselho que eu gostaria de ter ouvido, sabe, no começo, porque eu fiquei com muito medo da redação da PRF. Parece que foi Deus mesmo que me ajudou, porque eu acho que eu fiz o rascunho assim, só que na hora da prova eu cheguei e mudei várias coisas, porque meu rascunho tá horrível. Tanto que eu não vou nem mostrar o rascunho pra vocês, porque eu tava tão nervoso na hora que eu não lembro nem o que eu mudei na folha definitiva. Mas essas dicas foram a que eu fiz na minha prova e que deu certo, né? Graças a Deus na PRF deu certo e eu tô aí pra esperar a nota da Polícia Federal. E vou estar contando pra vocês também como que foi quando saiu o resultado. Beleza, galera? Essas foram as dicas de hoje. Como eu falei, aplique. Deixa aí nos comentários também se ajudou vocês. Alguma coisa que vocês não concordam com o que eu falei também. Aqui tá aberto, aqui é democracia total, beleza? Galera, não se esqueça. Às vezes você pode se encontrar chateado, achando que não vai dar certo pra você, que você já falhou na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal. Mas muitas coisas estão aí por vir. Ainda tem PCDF, tem DEPEN... várias polícias abrindo aí editais, já vai ter o administrativo da PF também. O que não vai faltar é oportunidade para você conquistar o seu tão sonhado cargo público, beleza? E não se esqueça, galera, a meta é ser melhor que ontem. A meta é você ser melhor que você foi ontem, beleza? Tamo junto, galera. Falou, abraço e fica com Deus!